Tem um empreendimento no qual, quando chove, as tomadas de piso, elas inundam. E ninguém nunca viu aquela tomada de piso inundando. Ninguém nunca viu, porque ela fica no piso, ela fechadinha. Eu lá, num belo dia de chuva, estou sentado trabalhando, eu senti que o piso estava começando a aquecer. O piso de mármore tá aquecendo. Falei, por que tá aquecendo? Chamei o eletricista, tira aqui a tomada, vamos ver, a tomada cheia de água. Manutencista, Manutencast hoje diferenciado. Eu estou na posição de entrevistado aqui do lado do Toledo. Já fica o spoiler que ele é mais baixo do que eu. Manutencast, você é entrevistado aqui, ó, pelo pessoal da AssistCast. Fica aí pra poder ver o episódio que tá animal, hein? Vamos lá. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do AssistCast, o podcast oficial da Assist Engenharia. Primeiro podcast que falaremos sobre engenharia condominial. Eu sou Elaine Araújo e olha só, vocês que estão nos acompanhando pelo YouTube devem estar percebendo um cenário diferente. Quero agradecer o Síndico Lab pelo espaço e hoje nós temos um convidado muito especial. Mas antes de dar qualquer spoiler, quero pedir para você que está nos acompanhando pelo YouTube não deixar de se inscrever, curtir e ativar o sininho para sempre estar recebendo novos vídeos. E se você está pelo Spotify, depois que terminar de ouvir, vai lá e dá uma olhada no nosso cenário hoje. Bom, Luiz, hoje nós temos um convidado muito especial, amigo, parceiro, mas vamos segurar um pouquinho. O que vai ser esse episódio de hoje do AssistCast, hein? Hoje falaremos nada mais, nada menos do que a parte da manutenção do condomínio com uma referência no segmento, mais que uma referência, um amigo, um parceiro, e que junto com o Síndico Lab nos cedeu espaço para estar junto conosco para essa gravação. Antes agora a gente vai ter que apresentar, né? Sim. Olha, eu acho que todo mundo que nos acompanha vai conhecer, porque ele é famoso, ele é referência. Bom, Felipe Lima, olha, uma gratidão. Muito obrigado. E é um crossover, né? Vamos Total. falar sério. AssistCast, Manutencast, tem tudo para ser um episódio maravilhoso, não é mesmo? Vai ser brutal. Seja bem-vindo e nós vamos hoje falar sobre um assunto que você domina pouco, vamos dizer assim, brincando, né? Manutenção predial, não é mesmo? Exatamente. Salve, salve, manutencistas! Obrigado, Elaine. Obrigado pelo convite. Luiz, brigadão. Vamos Imagina, lá. a gente que agradece. Toledo, o que você acha que vai ser esse episódio, hein? Esse episódio vai ser incrível, então você, gestor condominial, fique atento e não perca nenhum minuto desse episódio. Bom, então vamos começar, né? Bom, Bora. Felipe Lima por Felipe Lima. Quem é Felipe Lima? É difícil isso, né? Eu preciso falar que estar na posição de entrevistado é diferente. É diferente. Você fica Demais. mais sossegado porque você não precisa se preocupar com a pauta e ter que fazer perguntas, mas é complicado porque você não sabe o que vai vir. Felipe Lima, quem sou eu? Sou formado em engenharia mecânica. Muita gente pensa que eu sou civil, mas não sou. Fui formado em engenharia mecânica, com ênfase em controle e automação. Então, minha praia é equipamento, é sistema. Meu negócio é ar-condicionado, é máquina, gerador. Sou engenheiro mecânico, fiz mestrado, já dei aula, já fui professor, você acredita? Acredito. Já dei aula, já fui professor, já gosto muito, adoro. É o que me motiva, eu gosto muito da parte de ensinar. Trabalho com manutenção predial, comecei como estagiário e é isso. Nunca mais saí. Fui apaixonado, fui picado, gostei e tô aqui na manutenção predial até hoje. Não, e tá fazendo um trabalho excelente para o mercado condominial. É um trabalho que precisa ser divulgado, as pessoas precisam saber da importância da manutenção predial. E como só pré-equipamento, a gente vai falar um pouquinho da manutenção predial voltada a equipamento. Perfeito. Porque, olha só, as pessoas que estão no condomínio, equipamento é a base, né? Vamos lá, elevador, a gente tá falando de ar-condicionado, mas eu queria que você começasse respondendo pra gente qual a importância do síndico gestor ele ter uma manutenção, e eu vou falar uma manutenção preventiva, né? Porque Perfeito. a corretiva depois que dá problema não adianta. Exatamente. Nos equipamentos e quais, pela sua experiência, são os que mais dão problema dentro do condomínio? O gestor ele precisa entender que a manutenção é o principal aliado dele, velho. Deixar de lado aquela visão que já tá caindo por terra de pensar que manutenção é custo. Isso, graças a Deus, felizmente, as pessoas já estão mudando essa visão. O síndico profissional, ele chegou de fato para poder profissionalizar o mercado. Não que o síndico orgânico não fizesse um bom trabalho. Sim, tem pessoas maravilhosas que entendem a importância da parte técnica, mas o síndico profissional veio e falou, isso aqui eu preciso fazer gestão profissional igual de uma empresa mesmo. E começou a levar a manutenção a sério. Então a importância dela é manter o prédio funcionando, simplesmente assim, básico. O prédio só existe, só funciona se ele for muito bem cuidado, ele tiver manutenção. Você falou de elevador, é o equipamento mais usado dentro do prédio.
Simplesmente, é o equipamento mais utilizado. Ele sobe, ele desce, você tem um motor, você tem uma máquina ali gigantesca para poder operacionar ele. E como não fazer manutenção nisso, né? E aí eu tenho outros sistemas também, tem sistema de incêndio, tem bomba. Se eu não faço manutenção na minha bomba, eu fico sem água. Se eu não faço manutenção no meu transformador, eu fico sem energia. O meu prédio pode pegar fogo. Então, a manutenção é a base do prédio. Não tem como imaginar um prédio sem manutenção. Perfeito. É importante também, o pessoal tá começando a ter a consciência de que o condomínio, um prédio, ele é um ecossistema. Então, se uma parte da infraestrutura dá problema, ela gera todo um impacto no restante. Não só nos sistemas, mas também no uso da edificação pelos próprios moradores. Exatamente. Com toda certeza. E até um bate-papo aqui, né, pegando e remetendo para essa parte de manutenção, qual o momento ideal que o síndico que está nos assistindo, que ele deve contratar, iniciar com essa preventiva? 3 meses ali conforme recomenda o fabricante, então vou iniciar 3 meses antes? Ou existe um passo ideal, um tempo ideal para ele entrar com aquela manutenção preventiva e talvez contratar um profissional para estar com ele? Perfeito. Como que se dá isso? É agora. O momento é agora. Ele não pode esperar. Não tem que esperar. Prédio novo. Existe muito aquela lenda de, mas o meu prédio está em garantia. Eu acabei de receber o prédio, ele tem 5 anos de garantia, então só vou me preocupar em contratar uma empresa de manutenção daqui 5 anos, daqui 2, 3 anos. Cara, você tá ferrado se você fizer isso. Porque muitos itens de garantia você vai perder porque você não tem manutenção. Ela tem que começar... Eu digo que antes de entregar o prédio, eu já preciso ter manutenção, porque os equipamentos são entregues, elevador é um grande exemplo, vou bater nessa tecla de novo, que ele é utilizado na obra, então ele fica sujo, ele precisa de manutenção. Então, no momento que eu estou construindo e instalando meus equipamentos, eu já preciso fazer manutenção neles. Eles já vieram antes, né? No decorrer da obra ele já tá lá. Já estão usando a bomba, já estão usando tudo. Então, por que eu vou me preocupar em manutenção só daqui 2, 3 anos? Vai deteriorar tudo, o meu gasto vai ser gigantesco, vai ser imenso. Hoje ainda a gente tem essa falha, né? Porque as construtoras quando entregam, quando faz o startup e faz o comissionamento, eles não se preocupam com a manutenção, eles passam isso para o síndico. Quando o síndico assumir o prédio, pegando um prédio novo, ele vai se preocupar com a manutenção. Mas deveria ser ao contrário. Exato. A construtora já deveria entregar e falar, olha só, esse elevador é da marca A, eu já estou fazendo manutenção com a empresa A, tá aqui o contrato, síndico. Se você quiser continuar com a A, continua. Se não, você pode ir para B, para C, etc. Mas... ele já foi instalado, ele já fez o startup, já foi comissionado e eu já faço manutenção nele. Ele já está passando por manutenção preventiva todos os meses, de 3 em 3 meses eu verifico a polia, então eu já faço todas as rotinas que esse equipamento precisa. Então, o síndico pensava, meu prédio é novinho, não precisa de manutenção. Cara, esse maluco vai estar vinhoso bem antes. Nossa, elevador, cara. E é uma coisa que talvez o síndico que está nos acompanhando, ele pensa assim, ele olha assim, nossa, eu não tinha pensado por essa analogia. Porque nós aqui, todos nós da área técnica, nós sabemos que já está em uso. Só que o síndico, ele vai começar a preocupar com isso quando ele receber a edificação. Então, via de regra, ele não vai pensar, mas antes disso tinha obra, ele não tem essa... E nem tem que ter, porque não é o know-how dele. Exato. Então, acho que vale muito, isso daí é algo muito importante falar, porque é uma coisa que vira a chavinha. Então, síndico, o seu prédio, o elevador tá lá antes de você receber ele. Então, a manutenção, ela tem que vir antes. E acompanhar essa manutenção é muito importante. E traz até um pontinho, já fazer esse bate-bola com o Felipe. O plano de gestão da manutenção. A gente sabe que tem um comissionamento, como você mesmo informou, Felipe. Ou seja, entregou, teve aquela passagem de bastão para o condomínio, fez comissionamento, os equipamentos estão sendo utilizados, estão em conformidade. Mas a partir daquele momento, precisa de um plano de gestão e da manutenção desses equipamentos. Perfeito. Como que é feito isso para o gestor que está nos acompanhando, para ele ter essa ciência que, eu recebi como você disse, não é porque é novo que não precisa de manutenção, certo? O síndico, o gestor predial, ele pode tomar 2 caminhos. Ele pode falar, eu vou fazer o meu plano de manutenção, e ele bate no peito e assume aquela responsabilidade e pega todas as informações técnicas e transforma num plano, ou ele contrata um especialista para poder fazer esse trabalho para ele, que é o melhor dos caminhos. Contrata um especialista porque, além dos itens que tem... Porque quando você vai fazer um plano de manutenção, o que é? O plano de manutenção é um catado de todas as informações, todas as preventivas que eu preciso fazer nos meus equipamentos. Então, elevador. Eu sei que todos os meses eu preciso limpar o poço, por exemplo. Tá lá no manual do elevador. Tem que limpar o poço e tudo mais. Ao fazer o plano de manutenção, você tem os itens básicos, que é o que tá lá, mas também tem o know-how, tem o conhecimento. Se eu vou fazer um plano de manutenção de um prédio que tá numa área litorânea, por exemplo... a minha periodicidade de manutenção que eu vou colocar vai ser diferente de um prédio localizado na capital. Então,
se basear somente pelos documentos que a construtora entrega, ok, é um caminho, você tem que seguir ele, você vai utilizar, mas você precisa ter um feeling também. Então precisa ter um especialista olhando Sim, e falar assim, exatamente. eu vou usar esse manual aqui como base, porque ele recebe o manual do proprietário, o manual do condomínio, que vem lá com as manutenções básicas. É um Ctrl-C, Ctrl-V, ok, todo mundo já sabe, é um Ctrl-C, Ctrl-V, mas ele Sim. usa como base para poder fazer o plano de manutenção dele, mas também tem uma parte técnica envolvida, que aí é importante. E, de novo, a gente bate na tecla, contrata um especialista. Porque é o cara que vai chegar e vai falar, bom, esse elevador aqui ele já está sendo utilizado há 2, 3 anos, eu já preciso adiantar alguma manutenção anual nele, porque ele já está em uso, então já vou colocar aqui no começo e depois eu volto com as outras manutenções. Contrata um especialista para fazer. E vai permitir que não tenha essa perda de informação, né, na comunicação entre construtora na hora que vai passar isso para o condomínio. Então o especialista vai conseguir auxiliar todo o gestor a fazer a captação, registro dessa informação e cuidar do sistema da maneira mais adequada. Uma coisa que nós temos aqui, Felipe... Bom, Chega lá. você já sabe, né? Nós falamos pro Pô, eu tô síndico. nervoso, você acredita? Tá nada. Bom, Eu não sei o que a gente Muita pergunta. cobrança. Eu não sei. Não, preparamos aqui O um que será que ela vai falar, né? É porque, na verdade, vou ser bem sincero, nós não preparamos roteiro pra você. Porque a gente sabe Eu que você dá adoro isso. conta e porque a gente gosta que deixe um bate-papo com o especialista. Então, fica bem mais dinâmico, concorda? Com certeza. Mas olha só, você falando do especialista, nós temos uma hashtag aqui no AssistCast. Você conhece ela? Não, qual que é a hashtag? Tem um engenheiro condominialista pra chamar de seu. Eu quero passar essa visão, quero ver o que você, Felipe Lima, acha do que nós falamos pro síndico. Nós falamos assim, síndico, você é um gestor. Você tem que gerenciar o condomínio. Perfeito. A parte técnica não lhe cabe e você não tem que responder por isso. Na ausência de um responsável técnico, quem responde é você, síndico. Eu queria saber a sua opinião sobre isso, lógico, voltado na parte tanto de equipamentos, da importância do síndico ter um engenheiro ali assessorando ele para evitar ele responder civil e criminalmente por negligência, por exemplo. E traz exemplo também algo prático. O elevador parou, algo que pode levar ao risco mesmo dos condôminos e trazer esse red alert para ele ter essa ciência de que, uma ausência de uma manutenção, algo do tipo, pode acarretar em tal item. Perfeito. Tal, vamos dizer assim, um dano, uma morte, enfim. Para trazer essa consciência, esse nível de gestão que precisa ser realizada não pelo síndico, mas sim por uma equipe especializada, por um profissional que ele vai contratar. Então, o que esse síndico precisa? Cara, eu concordo plenamente com vocês. O síndico é o grande maestro, ele não é o músico. Quando ele vai colocar o sistema de segurança dele lá no prédio, ele contrata uma empresa de segurança especializada para poder fazer a análise perimetral, ele vai identificar quais são os pontos-chave, o que eu tenho de risco, qual equipamento eu vou colocar. Então ele contrata um especialista e depois ele contrata uma empresa para poder cuidar desse sistema. Então ele contrata uma outra empresa especializada em segurança para poder fazer monitoramento, para poder fazer ronda. Ele tem os especialistas. A mesma coisa a equipe de limpeza. Ele tem um especialista que fala, olha só, esse seu piso aqui de mármore travertino romano bruto, você não pode passar qualquer cera, você tem que limpar desse jeito. Ele contrata os especialistas. Na manutenção não é diferente, ele não é o músico, ele é o maestro. O síndico ele tem que ser o grande gestor, tem que ficar olhando tudo isso aí para poder ficar aqui somente fazendo a regência do negócio. Na manutenção privada, ele tem que ter um engenheiro para poder chamar de seu. Ele tem que ter um engenheiro especialista para chamar de seu. Ele tem o advogado, ele tem o pessoal de segurança, Exato. ele tem que ter, na manutenção, é uma tecla que a gente bate e eu tenho certeza que a chave está começando a virar. Tá. Tem bastante síndico que já está procurando esse tipo de assessoria, de consultoria, para você poder ter ali uma visita semanal, uma visita quinzenal para poder analisar o prédio. Os riscos, ô Sanches, cara, são imensos. O risco de eu não ter uma manutenção, de eu não ter um plano, ou de não ter uma pessoa especializada acompanhando, vai desde uma tomada que eu instalei errado e que ela pode dar um incêndio, ela pode pegar fogo, e eu vou citar alguns exemplos aqui. Certo. Até um elevador mal dimensionado que veio da época de obra, o síndico recebeu sem fazer o recebimento correto e o prédio já tem 3, 4 anos e ele tá raspando na parede do posto do elevador sempre quando ele sobe e desce. As pessoas falam, mas o elevador faz barulho, só que alguém já olhou, já analisou, já veio algum especialista aqui para poder te assessorar ou pelo menos para poder levantar essa bandeirinha. Uhum. O síndico muitas vezes não tem esse know-how e de novo, nem tem que ter. Ele é o gestor, ele é o maestro, ele não precisa se preocupar com esses itens pequenos.
Cada um no seu quadrado. Um engenheiro especialista em manutenção, em engenharia condominialista. Isso. Isso, Eu acertei! Especialista em engenharia condominialista tem que estar lá do lado dele falando, vamos verificar o seu posto elevador, vamos verificar a sua tomada. Esse exemplo da tomada, olha só. Recente. Esse acabou de sair do forno. Tem um empreendimento no qual quando chove as tomadas de piso, elas inundam. E ninguém nunca viu aquela tomada de piso inundando. Ninguém nunca viu, porque ela fica no piso, ela fechadinha. Eu lá, num belo dia de chuva, estou sentado trabalhando, eu senti que o piso estava começando a aquecer. O piso de mármore tá aquecendo. Falei, por que tá aquecendo? Chamei o eletricista, tira aqui a tomada, vamos ver, a tomada cheia de água. Nossa. A água, quando a gente tirou, a água evaporava assim, era uma coisa bonita de se ver, evaporava. Ou seja, ela passou de 100 graus Celsius. Porque a água evapora, a gente aprendeu na escola, em 100 graus Celsius, né? A água tava passando de 100 graus e o piso inteiro tava esquentando, porque a água esquentava, fervia e o piso inteiro esquentava. Olha só a grandiosidade do erro. Primeiro, tem entrada de água na energia elétrica, não pode ter, tá errado. Sim. Segundo ponto, assim que eu fechei curto, porque aquela minha tomada virou um resistor, ela virou uma resistência de chuveiro. Ou seja, ela tá em curto, por isso que ela tá aquecendo. O meu quadro deveria ter detectado aquele problema e desarmado. A partir do momento que eu fechei um curto, meu DR deveria desarmar. O quadro não estava desarmando. Fui lá no DR, desligado e extremamente quente todos os disjuntores. O risco de incêndio, um risco gigantesco do síndico responder, como você bem disse, civil e criminalmente. Por um problema que está lá há anos. E como que ele nunca teve ninguém para avaliar aquela situação? Somente agora que trocou o síndico falou, peraí, eu preciso chamar um especialista para poder verificar como é que tá esse prédio, como é que eu tô recebendo esse prédio. Exato. E foi nesse momento que eu levantei esse e outros problemas. Esse e muitos outros. Justamente porque ele teve a consciência de falar, peraí, eu tô assumindo, eu sou o responsável por esse negócio. Deixa eu chamar um especialista em manutenção, em engenharia condominial para poder fazer um check-up do meu prédio. E esse foi um dos problemas. E eu só lembrei dele porque ele é recente. Mas tem diversos, vocês também têm diversas histórias para contar. Com certeza. É importante levantar essa bandeira, porque 90% dos condomínios que nós entramos, as manutenções são somente corretivas. E até quando? Até quando nós vamos ver um monte de acidente caindo, sacada caindo, desabamento, tudo porque não tem um cuidado com as edificações. Nós tivemos um caso recentemente que vai fazer a visita no condomínio e o construtor é sempre arranca tudo e faz de novo, arranca tudo e faz de novo. O foco é sempre construir. Mas ninguém pensa depois de entrega em cuidar das edificações. Eu fui fazer uma visita técnica recente, essa semana, foi anteontem. Fui fazer uma visita e eu perguntei pro síndico, você tem a manutenção preventiva? A gente sempre pergunta para entender. Um síndico profissional consciente, e eu perguntei, e os planos de reforma? Como são as reformas aqui? Por que eu pego muito em reforma? Porque nós estamos vendo as coisas acontecerem, né? Um acidente, Campos do Jordão, por exemplo, que explodiu recentemente, né? Aí tem lajes caindo, tem várias questões acontecendo. E aí você vai ver, as pessoas às vezes não se preocupam em como tá sendo feito obra. Como que tá a manutenção disso? Tá sendo analisado? Tá sendo feito o plano de reforma? Tem um responsável técnico respondendo por aquela obra? Ele falou, Elaine, vou ser bem sincero pra você, você deve saber. Não existe manutenção preventiva. Nós fazemos corretiva. Não existe para ele, no empreendimento dele. Existe. O problema é que a conscientização ainda está baixa. E eu sempre gosto de falar para o síndico que ele responde por negligência. Então não existe mais o síndico hoje pegar e falar, eu não sabia. Não, ele tem que saber no exercício da profissão que qualquer coisa que acontece no condomínio, se ele não tem um responsável, ele vai responder. Então, pegando também esse gancho de incêndio, que é algo que é recente que vem acontecendo, as pessoas não fazem a análise técnica como está a situação do gás, por exemplo. Que pode ter sido um acontecimento aí do caso de explosão. Então, nós temos toda a parte elétrica, que você está falando muito bem, e também temos que pensar na questão de gás, que é uma coisa que nós temos que analisar a estanqueidade daquilo. Então, não é só instalar e deixar lá eternamente. A concessionária, ela vai olhar o quê? A parte da área comum. Dali pra fora. Dali até pra a entrada fora. aqui do prédio. E as obras que estão sendo feitas lá dentro, às vezes eu já peguei para analisar, fazer consultoria de plano de reforma para síndico, ele me manda uma RT lá, eu falei, não, peraí que tá errado. E tá lá que vai alterar o ponto de gás, não existe isso. Alterar o ponto de gás. Tem que ter um estudo para isso. Então eu queria que você comentasse um pouquinho aí da sua experiência, se você tem alguma coisa relacionada a isso. Questão de manutenção voltado a sistemas, talvez, de gás, se você já tem algum caso para contar pra gente, ou de alguma coisa que envolva incêndio também. Muitos problemas, na verdade. Gás é justamente isso aí. Então, os síndicos eles não fazem o laudo de estanqueidade de 3 em 3 anos, no máximo a cada 5 anos,
Não fazem. Só fazem depois que chega alguém lá e fala, cara, você precisa fazer porque pode explodir seu prédio. Então, diversos prédios eu já visitei que o pessoal nem sabia que precisava poder fazer o laudo de estanqueidade. Esse é um dos problemas da parte comum. Parte privativa, reforma, cara. Reforma, o síndico precisa, de novo, do apoio de engenharia. Eu sei que a 16280, e todos eles falam isso. Ah, Felipe, a 16280, que é a NBR que trata sobre reforma, né? Isso. Tanto da privativa quanto da comum, falou, mudou. Eu, como síndico, não sou mais responsável em analisar os projetos, porque antes ela passou para alteração, agora não é mais responsável. Mas ele é o responsável pelo condomínio. Então, se tem algum morador fazendo algo que coloque em risco os demais, ele, como síndico e gestor daquele espaço, mesmo que ele não vá aprovar ou embargar a obra, ele precisa, no mínimo, entender o que as pessoas estão fazendo ali dentro. Ele tem que entender, ele tem que pedir o plano de reforma, que é um dos passos das 16280. Não é somente entregar a RT. O cara fala assim, mas eu tenho a RT. Uma grande coisa, irmão, que você tem a RT. Legal. Só tem um papel. Que bom que você tem a RT. Mas agora, o que eu vou fazer? Qual que é o procedimento? Qual que é o material? O que você vai fazer? Depois que você fizer essa obra, você tem que me entregar um laudo de estanqueidade. Tem um condomínio que eu presto consultoria, isso já ficou normatizado, foi aprovado em assembleia. Irmão, vai fazer reforma da privativa? Vou. O que você vai fazer? Dependendo do serviço, se você for mexer na cozinha ou no ponto de aquecedor ali, no final da obra, você precisa contratar uma empresa e fazer um laudo de estanqueidade. Se não, a sua obra vai ser embargada naquele momento. Então ele começa já sabendo, ele já contrata um profissional especializado naquele assunto e no final, para poder arquivar, ele tem que entregar o laudo de estanqueidade. Então o síndico extremamente consciente, entendeu quando eu falei para ele sobre isso, mas esse é um síndico de 30, 40. Fez da maneira correta, falou, ok, Felipe, eu não quero que meu prédio exploda, eu entendi. E isso, Elaine, quando você falou da situação, eu entendo que seja um problema grande. Não vou culpar a BNT de jeito nenhum, porque ela foi modificada e teve um consenso, teve um comitê, tiveram diversas pessoas que estavam ali para poder analisar. Sim. E depois foi para aprovação pública e tudo mais. Realmente alterou. Mas, no meu ponto de vista, mesmo o síndico não sendo responsável por aprovar ou não aprovar a obra, ele precisa entender, ele precisa ter um engenheiro analisando todas essas obras. Precisa ter um texto técnico. Precisa. Ele precisa ter alguém do lado olhando para poder falar, tá certo ou não tá errado, vai dar bom ou vai dar ruim. You win. Perfect. Você sabe que essa alteração da 16280, essa revisão dela, passou pelo seguinte, porque a interpretação dela vinha errado. Só o síndico poderia aprovar. Ela falava o seguinte, o síndico que aprova o plano de reforma. Então foi feito uma revisão nela, e nela hoje tá claro que o síndico, ele não aprova. Ou seja, se ele recebe a RT e o plano de reforma, ele pode receber e aprovar. Mas ele vai responder por negligência, artigo 186. Então, olha a importância do síndico entender as atribuições do cargo dele. Então, quer dizer, Elaine, que mesmo que o engenheiro assinou, mesmo que eu tenha tudo aqui certo, vamos pensar que a RT tá certa, tá? Vamos pensar nisso. E que tenha plano de reforma, Perfeito. não somente. Tá ok. Porém, como que o síndico vai garantir que a unidade, ela vai fazer só aquilo mesmo? Perfeito. Só com o ateste de um engenheiro para saber se realmente faz sentido ou se naquele plano de reforma não faltou um teste de estanqueidade, por exemplo. Não é só falar que vai alterar o ponto de gás. Então, isso o síndico não tem como saber. Então, ele vai olhar, é a mesma coisa quando nós vamos no médico. Nós vamos no médico e fazemos um exame. A gente olha ali as taxas, tá? E quer saber, eu acho que eu tô bem. Só que então você não vai no médico para ele saber realmente se tá ou não, ou se precisa receitar alguma coisa, é a mesma coisa. Então isso seria uma negligência da nossa parte. Ir lá fazer um exame, que a gente gosta de associar muito essa parte da medicina, né? Para o síndico, o gestor, ele encontrar isso de uma forma, agora eu tive uma referência. Então não adianta nada você fazer um exame no médico e ir lá, tem um resultado, eu não vou mais no médico, agora que eu tenho exame eu mesmo vou analisar. Já era, tá é ótimo. A mesma coisa. Então fica aí uma informação muito relevante que a norma, ela tá ali para ser seguida. E o responsável técnico, no caso nós aqui na mesa, podemos e assessoramos condomínio, né? E é por isso que nós trouxemos você também. Porque quando nós falamos em engenheiros condominialistas, são engenheiros que atuam em condomínios. Você é um engenheiro também. Engenheiro condominialista, com certeza. Porque você atua, tá ali divulgando e tá vivendo o condomínio. E eu queria até saber, eu acho que é uma pergunta que tem a ver com a manutenção, mas tem a ver com o know-how técnico. Tem uma diferença do engenheiro que atua em condomínio?
para outros, com patologia, por exemplo. Com certeza. Eu queria que você, Felipe, falasse um pouquinho disso Com pra certeza. gente. Qual a importância de ter um engenheiro que trabalha para condomínio, porque é um engenheiro especializado em condomínios. Exatamente, porque a disciplina de um prédio construído, ele é totalmente diferente de um prédio em construção e totalmente diferente de um prédio analisado somente por uma perspectiva. O que eu quero dizer com isso? Uma pessoa que trabalha em condomínio, que é o meu caso, que é o caso de vocês, eu entendo do condomínio como um todo. Eu entendo a vida do prédio, eu entendo o funcionamento dele. Eu sei que se eu preciso fazer uma parada de energia, por exemplo, em um prédio residencial, vai ser uma dinâmica totalmente diferente de um prédio comercial, que vai ser diferente de um shopping. Eu sei que para eu poder fazer o tratamento de uma estrutura em um prédio comercial é diferente do outro e assim sucessivamente, porque existem sistemas que complementam e fazem o prédio. O patologista, e aí vocês me corrijam se eu estiver errado, ele tem uma visão unilateral. Ele entende do problema e da solução daquele item. Então, ele vai pegar uma parede que está com trinca. Vai falar, o tratamento para essa trinca é usar esse produto e ele vai ser o especialista e vai passar a melhor solução. Só que ele não entende o contexto, o que isso impacta dentro do condomínio como um todo. Perfeito. Ele não entende a vida do prédio, a vivência do condomínio Condomínio. completo. Então, são disciplinas diferentes. Você tem um especialista em um assunto e você tem um especialista no outro. São áreas totalmente diferentes. A engenharia condominial, ela é muito mais vasta e muito mais complexa do que a patologia, que também é gigantesca. Então você tem o cara de patologia que só analisa estrutura, o outro só analisa a parte hidráulica, o outro só... Ela é gigantesca. Só que ela é específica naquele assunto. A área condominial também é gigantesca e é específica em outro assunto. É a mesma coisa que eu falar um arquiteto e um engenheiro. Os dois trabalham em condomínio, os dois trabalham em prédio, os dois trabalham em construção. Mas cada um tem o seu know-how, cada um tem o seu feeling, cada um tem a sua vivência. A mesma coisa do engenheiro que trabalha na obra e o prédio construído. Muda totalmente. Então são dois profissionais diferenciados. Um entende do prédio, o outro entende do problema e da solução. Nossa, perfeita analogia que o Felipe trouxe. Sabe por que eu Bem perguntei isso pontuado. pra você, Felipe? Você que tá no mercado há muito tempo, que você respira condomínio também, porque tem muitas pessoas hoje, e nós sabemos que a internet tá aí pra isso, mas tem Perfeito. muitos profissionais que estão se intitulando especialistas em condomínio. Mas aí você pergunta, sabe o que é uma ata? Sabe o que é uma assembleia ordinária ou extraordinária? Entende o contexto de condomínio? Não. Então nós temos que ter muito cuidado, até para passar esse cuidado para o síndico e o gestor, quando ele for contratar uma consultoria técnica, que consultoria não é brincadeira. Nós analisamos e respiramos o condomínio, como você bem colocou. Então eu vou lá e vou analisar. Eu chego hoje numa visita técnica, o cara falou, eu tô com uma infiltração ali. Eu falo, não, vamos sentar. Como que tá seu plano de manutenção? Como que tá? Já foi feita alguma inspeção aqui? Eu vou entender a vida do Perfeito. condomínio. Como tá seu caixa? Você tem previsibilidade de caixa pro próximo ano, não? É isso aí. Peraí, vamos entender. Você Não vai, é não vai ao simplesmente, médico. não é simplesmente, tem isso aqui para resolver. Quer um exemplo que aconteceu na visita que eu fui essa semana? O síndico me chamou, falou, Elaine, eu vi ele assistiu uma live minha. E aí ele falou, nossa, eu vi que eu precisava do seu trabalho. Eu cheguei lá, ele falou, olha, a outra empresa que veio aqui falou que eu teria que tirar toda... O Toledo tava comigo, né? Uhum. Você pode até complementar. Tinha que tirar tudo. Tava infiltrando, então tinha uma área de jardinagem, o prédio tem 16 anos, e a empresa falou, olha, a manta já morreu, então o negócio é destruir tudo aqui e refazer de novo. Eu falei, ótimo, se for para fazer isso, é fácil. É a única opção? Será que é a única opção? Perfeito. Como que tá o caixa do seu condomínio? Você tem caixa para isso? Então, a engenharia condominial é você entender o condomínio. Não é a única opção. Outra coisa, vamos fazer uma estanqueidade para ver se dá para fazer algo pontual ou se é toda a laje, porque é uma área considerável lá. Então, isso é pensar em engenharia condominial. E esse é o tipo de serviço que o síndico, entendendo e pegando o problema na mão, muitas vezes vai postergar e falar, deixa para a próxima gestão, porque eu não vou conseguir ter braço para poder fazer isso, porque é uma Perfeito. obra tão grande, sendo que poderia ter outra possibilidade, outra solução. É aquilo. A pessoa especialista na patologia falou, você precisa arrancar, e eu não estou falando que o diagnóstico dele está errado, você precisa arrancar o jardim. Só que eu preciso entender a dinâmica do prédio, eu preciso Perfeito. entender como é que funciona um condomínio. Será que eu posso arrancar esse jardim? Qual que é a melhor época? É agora? Esse problema dá para segurar por mais 6 meses, e enquanto eu faço um escoramento, sei lá, tô viajando nas ideias. Sim. Eu faço um escoramento por enquanto, eu interdito essa área, é o tempo para o condomínio juntar dinheiro no caixa para a gente poder fazer essa obra. Então, não é simplesmente passar a solução, é entender o contexto, é viver para respirar. E olha que interessante, esse seu ponto exatamente foi a preocupação do síndico.
Pô, eu vou ter que tirar a terra? Eu vou sujar o condomínio inteiro, eu Porque vou tinha umas editar o playground de jardineiras, várias churrasqueira. jardineiras lá que poderia estar vindo. Falei, não precisa. Qual foi a solução? Parecia que tava abrindo um presente e saindo os confetes. Ele ficou tipo, solução mágica. Tem outra não vou precisar sujar solução o que eu não condomínio. preciso sujar? Sim, vamos fazer uma estanqueidade para ver se vem daqui. É possível? É possível. Isso é custo, o custo é menor. Perfeito. É entender prédio, é entender. Porque se você passa uma solução dessa para uma indústria, por exemplo, é totalmente diferente. A indústria vai falar, precisa arrancar o jardim? Arranca, senta o pau e Não posso deixar detona. parado. Sim. O que não pode parar é a minha máquina. A minha produção, minha linha de produção não pode ser interditada. Se você quiser mexer na máquina, o bicho vai pegar, você não vai mexer. Um condomínio é totalmente diferente. E condomínios em si são diferentes. Se você vai num residencial na Zona Leste, a rotina dele é totalmente diferente de um residencial numa Zona Oeste, que é Perfeito. totalmente diferenciada do pessoal do litoral e assim por diante. Quem entende condomínio, entende o condomínio, entende a vivência dele. Cada um tem seu meio de convivência, cada um tem seu regimento, cada um é único, né? É um ser único. Somos pessoas, assim como os condomínios, cada um tem uma metodologia de agir, de ser realizada a manutenção e assim por diante. E até aquele item que você tocou, que é muito importante, Felipe, a parte do tempo. Quando se refere ao tempo, seria o quê? A gente pegou também recentemente um condomínio onde foi feita a substituição do telhado. Porém, no dia errado. No Na dia chuva. de chuva. Então, assim, temos que pensar que essa substituição, qualquer manutenção que tem que ser realizada, você tem que ter o foco para o condomínio. Por que vai Exato. ser realizado? Quando vai ser realizado? Por quem vai ser realizado? É o melhor momento? Então, exatamente. Então, assim, a gestão do condomínio, contratar um profissional, entre contratar um profissional para assessorar e só contratar a empresa que executa, sim, o síndico vai estar totalmente descalçado. Exemplo prático desse condomínio, o síndico está respondendo cível pelos atos dele. Olha aí. Alagou o apartamento. E aí o cara fica com a pulga atrás da orelha. Fala, eu não vou contratar mais engenheiro, porque engenheiro só dá problema. Eu vou chamar o Exatamente. Zezinho da esquina, porque o Zezinho da esquina vem aqui, faz e resolve tudo. Nunca me deu problema. Sempre chamei o seu João. O seu João sempre fez os servicinhos pra mim aqui numa boa, lindo, maravilhoso. Nunca deu problema. Eu chamei o engenheiro agora, olha só. Tá vazando aqui no meu hall, acabou com tudo. Nunca mais eu chamo engenheiro, eu vou voltar a chamar o seu João. O nosso mercado vai desvalorizando, vai perdendo a importância dele. E as pessoas, os aventureiros que estão entrando na área sem saber, sem conhecer, estão acabando com a engenharia. Então, Perfeito. eu vou Exatamente. procurar o seu João de novo, porra. O seu João pinta aqui pra mim legalzinho, velho. Por que eu vou querer passar agora esse produto e fazer dar vazamento? E é um ponto que você chama atenção, a experiência. Então, o seu João tem os 20 anos de experiência, exemplo, é o telhadista. Ele sabe que ele não vai poder trocar o telhado em época de chuva, num dia que vai chover. Então, ele faz aquele serviço para aquela determinada área muito bem. Mas o engenheiro aventureiro, não. Faz tudo, ele sabe da patologia, É o ele engenheiro sabe pato, do condomínio, né? sabe de Que tudo. nós gostamos de falar. É. Não voa direito, não anda direito, não nada direito. Então, assim, se você não se especializa, se você não é um profissional capacitado, habilitado e especialista no assunto, não tenta se aventurar falando que você é algo que você ainda precisa passar por uma escala de aprendizado Perfeito. para chegar naquele determinado nível. Então, temos, né, como especialista, saber diferenciar o profissional que é executor, o profissional que é assessor do condomínio e aquele profissional também síndico que vai estar lá para os determinados momentos naquelas épocas de crise. Então, conte com o engenheiro condominialista, conte com profissionais sérios que realmente atuam no mercado. You win. Perfect. Eu faço assessoria para síndico, o meu trabalho é justamente esse. Então, eu presto serviço para síndico de engenharia. O meu trabalho é não dar trabalho para ele. Eu não vou me aventurar e fazer um laudo de fachada, eu não faço isso. Eu vou contratar um engenheiro especialista em fachada. Esses dois profissionais trabalham em parceria, são certeza. parceiros. Então, o cara da fachada vai falar, Felipe, aqui essa trinca tem que tratar assim, tem que tratar assado, esse material, esse é o procedimento. Perfeito. O meu trabalho é traduzir aquilo para a linguagem do condomínio e falar, síndico, vamos fazer em junho, que é quando você tem dinheiro no caixa, o material vai ser utilizado esse, então já avisa para quem tem alergia, porque vai subir um cheiro. Então, o meu trabalho de assessoria não denigre o do patologista e vice-versa. Com certeza. Os dois são Exatamente. parceiros, os dois trabalham juntos. Eu nunca vou passar um laudo de fachada, nunca vou passar um laudo de trinca. Eu vou contratar esse profissional para trabalhar junto comigo. Tem que ter essa união. Então, o cara fala assim, eu entendo muito de trincas e vou fazer assessoria para condomínio, fica um alerta. Fica um alerta porque ele entende muito de trincas.
Mas e da vida do condomínio? Exato. Exatamente. Perfeito. Tem que ser um relacionamento de via de mão dupla. O profissional também vai ter que ouvir o síndico para entender como que vai ser a melhor solução. Às vezes a técnica não vai ser a melhor solução prática. Uhum. E entender também a vida daquele condomínio, como o Felipe bem colocou. Ah, peraí, nesse condomínio o pessoal usa muito piscina vou dar um exemplo aqui, tem condomínio que o pessoal nem usa. Você vai entender a convivência. E tem condomínio que, o pessoal não consegue ficar sem piscina aqui. Aí você vai ter que fazer uma manutenção na piscina, vai ter que esvaziar a piscina. Então, é entender a convivência. Eu vou fazer isso no verão, que é onde o pessoal já gosta da piscina. Então, você entender os modus operantes, até porque são várias famílias ali. Rapaz. E você vai entrar, você vai chegar... Não, só vou resolver o problema. As pessoas não vão olhar dessa forma. Vão olhar, caramba, mas pensar em fazer isso logo no verão? Não poderia ser quando a piscina tá menos uso? É pedir pra apanhar. É pedir pra apanhar. Vai dar guerra na Assembleia e você nem vai ser aprovado. Os moradores já brigam entre eles quando eles concordam, velho. Eles concordam do assunto, eles brigam entre eles quando eles concordam, bicho. Então você vem com uma solução dessa de mexer na piscina no verão, tá pedindo. E não vai ser né? Vai ser 100, 200, 300 na orelha. Tá louco. Isso vai mostrar despreparo também, né? Ah, todo mundo parou. Que bonitinho. O que aconteceu? Nada, ele só tá falando que já passaram 30 minutos do nosso tempo de gravação. Não deu algum problema? Não, pera. Bom, a gente tá chegando ao final do nosso episódio. Que episódio, hein? Que episódio. Eu queria pedir para você, síndico e gestor, que tá gostando desse episódio, segue nas redes sociais. Estamos no YouTube, estamos no Spotify. E também aproveitar, acho difícil você não conhecer, mas caso não conheça, segue também o Manutencast. E você também tá como Revista Manutenção Predial, Revista Manutenção Predial no Instagram. E sem contar que temos uma revista de manutenção predial. Fala um pouquinho dessa revista aí. A primeira e mais completa. A primeira e mais completa. Muito em breve, não sei quando vai sair esse episódio, mas muito em breve vai sair a edição 36, a especial do terceiro ano. 3 anos já de revista Manutenção Predial. Uau, sucesso absoluto, Animal, né? Trazendo conteúdo e informação para o mercado condominial com qualidade técnica. Todos os meses. E eu falo, Felipe, assim, nós temos que expor a nossa gratidão e a nossa admiração em público. Você é um cara que eu admiro muito, é um cara que inspira o AssistCast. E é importante dizer aqui, porque não tem como falar isso. Quando nós fomos fazer o AssistCast, nós estávamos apanhando muito com a questão de microfone. Todos aqui sabem. E a gente via no YouTube, procurou, falei, meu Deus. Aí, fui lá, mandei uma mensagem, você estava mexendo, acho que num dia, alguma gravação, falei, Felipe, lá no Instagram, você me dá alguma dica? Você falou assim, que mesa que você usa? Que mesa que você usa? Porque eu vi alguns equipamentos, falei, nossa, parece um que a gente comprou, nós tínhamos comprado um microfone. Eu falei, será que ele dá uma dica? Então, gratidão, porque se não fosse você, acho que o AssistCast estaria que animal. Então, eu acho que nós temos que agradecer público e você inspira muito a gente. Muito obrigado. Então, gratidão aí por estar aí com a gente e por estar melhorando o mercado condominial. Vamos pra cima. Precisa. Esse mercado precisa. É um mercado carente e quem nunca parou pra poder falar assim, síndico, você precisa ir por aqui, cara. Você tá indo pela direita, você tem que ir pela esquerda, cara, porque, vai dar problema no futuro. Ninguém nunca parou e se preocupou com esse público, tecnicamente. Verdade. E é como você tá passando, Felipe, né? Essa gratidão, essa questão de estar segurando a mão e de um ato que você fez, você levou muito mais a palavra aos outros síndicos, a engenharia condominial, a parte de manutenção. Então, assim, temos que pensar nisso. Um ato, um episódio pode mudar uma vida, pode mudar o futuro de uma pessoa e pode mudar também uma atitude. Então, aqui em público, nossa gratidão a você. Muito obrigado. Nossa gratidão ao Manutencast. Também ao Síndico Lab, que nos cedeu hoje o espaço para estar em gravação junto com o Felipe. E aqui fica, pelo menos, o nosso voto, né, em conjunto de gratidão a você e a todos. Eu que agradeço, cara. De verdade, eu que agradeço. Quer fazer mais alguma consideração final, Toledo? Eu tô até nervoso, porque tá do lado Foi dele hoje, Foi emocionante. E o Toledo é mais baixo do que eu ainda, hein? Eu sou mais baixo, é verdade. Olha, eu vou falar uma coisa, assim, na vida é o que nós estávamos conversando, nós não fazemos nada sozinho, nós precisamos de pessoas. E eu fico muito feliz hoje em falar que hoje a mesa que eu sento, as pessoas que eu ando são pessoas que eu admiro. Então, fica aí como gratidão mesmo.
e tamo junto para melhorar o mercado condominial como um todo. E aí a gente tem, né, a nossa hashtag e também temos o Manutencast, até porque Manutencast e AssistCast somos parceiros, né? Sim. Podemos falar isso. Então a gente certeza. poderia falar pro síndico, né? Tem um engenheiro condominialista para chamar de seu e fui, que é do seu Manutencast. O que você acha? Com certeza. Vai falar Bora lá? tudo na sequência? A gente fala o seguinte. Então, síndico, aí eu vou falar, então, síndico, tem um engenheiro condominialista pra chamar de seu e fui. Vamos lá. Bora? Bora. Será que a gente consegue de primeira? Vamos lá, acho Vai, que sim. com certeza. Acho que vai. Então, síndico, Tem um engenheiro condominialista pra chamar de seu e fui.